Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao terceiro capítulo do IT Talks, evento da Intercompany com a IBM. Eu sou Roberto Amaro e eu vou ser o host de mais esse capítulo. Tá chegando bastante gente, eu vou dar 3 minutinhos para o pessoal ir chegando. E sem precisar explicar, a galera já tá mandando mensagem aqui. O Elivan já mandou um bom dia a todos, a Vanessa tá por aqui também com a gente, o Abel, o Derek, bom dia. A Sueli também mandando o seu bom dia, a Vanessa, o Valdemir também mandou seu bom dia. O João Gomes mandou uma excelente terça para todos nós. E choveu, né, gente? Pelo menos onde eu estou aqui, voltou a chover, pelo menos. Uma ótima terça para todo mundo. Soraya Cláudio Varanda também mandou seu bom dia. O Evaldo, o Raul, o Alex Ribeiro, um ótimo dia para você também, Alex. O Davis, o Edgar, o José Carlos e a Solange. E está chegando cada vez mais gente aqui, mais 2 minutinhos para a gente começar o evento. E o evento está bem recheado. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial generativa, muitas dúvidas, perguntas. Fiquem à vontade para mandar sua mensagem. Eu vou explicar já já como vai ser a dinâmica do evento. O Luiz Antônio também mandou seu bom dia. O José Carlos também. Uma ótima terça, pessoal. Do lado direito, pessoal, a qualquer momento vocês podem trocar mensagem entre vocês. Existe um chat do lado direito da tela. E no rodapé você pode mandar mensagens de perguntas diretas aqui para os apresentadores, tá bom? Então a gente vai respondendo durante o evento, tá bom? Mais mensagens do Moraes também chegando aqui. O Paulo também, Paulo Conrado mandando o seu bom dia. O Alex, mais um bom dia, pessoal. Fiquem à vontade. Ferramenta bem fácil de usar, né? Acho que não tem muito segredo, tá todo mundo já interagindo, bastante mensagem chegando. Mais 1 minutinho, pessoal, a gente já começa, tá bom? Quem já usa algo de inteligência artificial generativa, já coloca aí no chat também para a gente saber e já aí dando um gás aí na nossa conversa, tá bom? Mais 1 minutinho, pessoal, que também aqui os apresentadores já estão ansiosos aqui comigo, aqui do lado, já para começar a apresentação. Cláudio, bom dia também para você. O Gustavo, bom dia, um ótimo dia. Muito bom, pessoal. 1 minutinho, a gente já começa. Francisco, bom dia para você também. Valdemir também mandando o seu bom dia. E não para de chegar gente, pessoal. Isso é bom, muito bom. Só vamos começar o evento respeitando todo mundo que já está aqui. Como eu disse, esse é o terceiro capítulo do IT Talks, o evento da Intercompany com a IBM. Eu sou o Roberto Amaro, vou ser o host de mais esse capítulo, e dessa vez nós vamos falar dela, a inteligência artificial generativa. O evento aprenda como utilizá-la para criar vantagens competitivas em seu negócio. Voltando um pouquinho no tempo, esse é o terceiro capítulo do IT Talks. No primeiro capítulo nós falamos de FinOps e como gerenciar sua infraestrutura em nuvem sem gastar com o que não precisa. No capítulo 2, nós desmistificamos a aquisição da VMware e como sair na frente da concorrência com esse novo tipo de licenciamento. E hoje você vai aprender como utilizar a inteligência artificial generativa para criar vantagens no seu negócio. Se você não esteve nos últimos capítulos, eu vou postar aqui durante a conversa o link dos replays dos últimos, tá, para vocês ficarem por dentro. E o que é muito importante, do lado, a qualquer momento, pessoal, do lado direito você tem um chat que vai ser para trocar experiências, conversa entre vocês. Eu também estou de olho aqui, eu vou lendo algumas mensagens. E caso queira mandar uma pergunta direta para os apresentadores, na parte inferior você tem um campo de perguntas. Então, durante o evento, também vou lendo aqui, vou passando para eles, tá bom? E a gente vai seguindo o nosso projeto. E eu não estou sozinho, como de costume, comigo está a Gabriela Moraes, ela é gerente comercial de inovação para inteligência artificial, data science, RPA e IoT da Intercompany. Bom dia, Gabriela, tudo bom? Bom dia, pessoal. Estou bem animada para ser uma super manhã aí com vocês, hein? Obrigado pelo teu tempo, pela participação, tá bom? Comigo também Obrigada. está um antigo amigo, Sérgio Gama, ele é Senior IBM Data NAI Architect for LA na TD Synnex. Bem-vindo, Gama, tudo bom contigo? Bom dia, Roberto, bom dia, Gabi, bom dia, pessoal. Legal estar com a galera aqui numa manhã de terça-feira para falar de um assunto bem bacana aí. Vamos discutir e bater um papo bem interessante. Valeu. Seja bem-vindo, Sérgio.
E por último aqui, não menos importante, está o Marcos Lohmann, que é Head de Inovação de Data E&I na Intercompany. Bem-vindo, Marcos, tudo bom? Bom dia. Obrigado, Roberto. E, uma satisfação imensa estar aqui no meio de feras do assunto, né? Sérgio Gama, também um grande amigo de longa data, minha época de IBM. Gabi, parceiraça em desvendar essas frentes todas onde a gente pode ajudar a implementar a inteligência artificial dos nossos clientes. E, Roberto, poxa, satisfação imensa estar aqui junto com você esse dia. Vamos falar bastante sobre IA. Fico feliz. E, pessoal, eu já queria começar com algo já direto ao assunto, né? Se existe alguma receitinha de bolo, como é que eu utilizo a inteligência artificial generativa e tiro essa tal vantagem no meu negócio? Quem quer começar? Fica à vontade. Acho que eu posso puxar aqui a sardinha para o comercial, né? Vou começar do começo, né? Da casa do cliente, como que ele identifica tudo isso? É uma boa pergunta, Roberto. Eu acho que, na verdade, é algo que a gente vem encarando muito no dia a dia com os nossos clientes e o mercado como um todo, né? Tá sentindo essa necessidade de implantar, de ter, dizer que tem, né? Mas não necessariamente, às vezes, é assertivo na escolha, né? Então, por isso que a gente fala que quem vende a parte de IA generativa é quase um psicólogo. A gente chega no cliente, entende a dor desse cliente, entende o que realmente está acontecendo ali dentro do universo dele, né? E tenta muito trabalhar justamente a dor que vai motivar uma escolha de uma tecnologia, não o contrário, porque a gente está vendo muito isso também, uma decisão muito top-down, né, dizendo você precisa implantar IA generativa para ontem, a gente precisa postar no LinkedIn que tem, mas às vezes ela acaba não sendo de fato uma tecnologia que vai suprir ali a necessidade, porque a escolha, o caso de uso não foi bem feito, né? Então, o primeiro momento que eu chego para o meu cliente é entender dentro da cozinha dele qual é o problema. Em cima desse problema, a gente desenha a melhor arquitetura para que possa, de fato, levar ali uma solução adequada, inclusive utilizando IA generativa, e principalmente, né, com toda a segurança, com toda a parte de governança. Não tem como a gente se aventurar mais, tem uma legislação batendo na nossa porta e a gente precisa estar bem preparado para que no momento que essa chave vire, a gente não seja penalizado, né? Então, respondendo sua pergunta, eu diria que a receita do bolo é olhar para dentro da cozinha e ver onde está o problema. Como o Loma, eu acho que já ele vai falar o famoso fator putz. Onde dói? E aí, em cima disso, tracionar todo um caso de uso, né? E aí, casos de uso de aumento de produtividade, redução de custos, vantagem competitiva, porque a gente está vendo, sim, uma entrada muito forte em P&D, por exemplo. Então, a minha mensagem inicial aqui seria, olhe para dentro da sua cozinha. Esse é o primeiro passo. E aí, posteriormente, a gente vai para uma parte de arquitetura, estruturação técnica. Acho que agora eu passo a bola para os meninos aí. Muito bom. Legal. Pode, vai embora. Não, maravilha. Isso que a Gabi colocou, né, é exatamente o porquê de usar inteligência artificial. Não é usar inteligência artificial por usar, né? É por que usar. Então, quando a gente fala ali do fator putz, existe um putz que é o putz mais relevante para todo mundo, né? O putz das 6 horas da tarde. Você faz assim, ó, putz, queria que o dia tivesse 48 horas. Aí eu faço a pergunta de volta. Para que você quer 48 horas? Para trabalhar mais? Né? Ou você gostaria de ter 48 horas para poder aproveitar um pouco mais de tempo com a sua família, com as pessoas que são importantes para você? E fazendo coisas que são importantes para você que não seja trabalho, né? E aí vem os outros putz menores, que é aquele putz quando você está saindo de casa, você fala assim, putz, cara, na hora que eu chegar no escritório eu vou ter que fazer aquela rotina que é maçante, você está tão acostumado com ela que você já nem sente mais que aquilo é uma dor. Aí vem o modelo de design thinking, né, para descoberta de oportunidades, e aí quando falam de dores, você nem lembra que aquilo lá existe. Você só lembra se você ligar com essa palavrinha, né, que a gente gosta tanto, que é o putz. Então, quando você começa a olhar exatamente para esses pontos de dor, que são pontos de dor reais,
que fazem com que a sua produtividade caia, que faz com que você tenha que ficar mais tempo no escritório, né? Tudo isso que pode ser automatizado, e aí a gente até traz para um tema que é mais antigo, o tema da automatização, né? Do RPA e tudo mais. Algumas coisas a gente não tinha como fazer, né? Precisava efetivamente que um humano interferisse ali num determinado ponto da atividade, que era, por exemplo, para fazer uma leitura de um documento e uma interpretação um pouco mais cognitiva, né? Algo que fosse inerente ao conhecimento humano, e essas novas tecnologias, né? A exemplo da IA generativa, elas vêm com esta capacidade. E aí, então, a gente começa a falar assim, poxa, e se na hora de fazer, por exemplo, analisar documentos muito extensos, ela pudesse resumir isso para mim, né? E na hora de realizar algum tipo de atividade que tenha um critério de decisão um pouco diferente, um pouco mais inteligente, eu pudesse utilizar a IA para isso. Então, nessas horas é que a gente começa a trocar o PUTS pela IA. Sensacional. Quer complementar, Gama? Sim, eu acho que eu concordo com os dois, eu acho que a gente precisa pensar em sistemas que são sistêmicos e não sistêmicos, né? Eu acho que os processos não sistêmicos dentro das empresas é onde a gente tem maior probabilidade de risco, né? Tudo que é manipulação de conhecimento, documentação, mesmo para gerar ou para entendê-los, né? Para que vá para processar esses conhecimentos, falando de Generative AI, não IA como um todo, eu acho que Generative AI pode, de certa maneira, trazer valor e melhorar aquilo que todo mundo quer, qualquer empresa, de qualquer tipo, qualquer ramo, de qualquer indústria, né? Que é a questão da eficiência, qualidade, produtividade, né? Diminuição de risco, né? Questões de risco de imagem. Então, tudo que tiver, eu acho que esse é um resumo, tudo que tiver que ser manipulado, ou seja, não sistêmico, em base de conhecimento, onde pode haver um risco ali, porque eu tenho uma análise, eu posso chamar até de subjetiva, porque não é matemático, né? Então, entendimento, por exemplo, na área de legal, que o Lohmann tem bastante conhecimento, inclusive, ou na área de auditoria, compliance, né? E coisas desse tipo, isso realmente pode trazer valor. E eu acho que também, só para concluir, não gosto muito da ideia de eu quero usar IA, né? Eu quero usar IA ou quero usar Generative AI. Eu acho que primeiro a gente tem que entender, eu acho que a Gabi falou bastante aí, inclusive, a gente precisa entender o problema, né? O desafio de negócio, para então analisar qual que é a melhor alternativa, que pode ser Generative AI, pode ser a IA tradicional, né? Para resolver aquilo, e aí sim ir atrás dos dados, que para mim isso aí é 70%, 80% do trabalho. Então, onde que estão esses dados para eu trabalhar, então, para resolver esse problema? Eu acho que essa começar a direcionar de forma mais correta quando você chega com um problema ou você chega com a solução. Então, quando fala eu quero Generative AI, a pessoa está dizendo que quer a solução. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho do qual é o problema, como é que você quer resolver, onde que você quer chegar, e aí a gente vai começar a avaliar se isso é uma Generative AI, se é IA ou é simplesmente um business, um BI, um analytics ou coisa do tipo. Legal. Pode falar, Perdão, até pegando um pouquinho o gancho aqui do Gama, é muito engraçado que às vezes a gente chega no cliente, ele tem uma estrutura de dados ok, ele tem uma vontade de fazer IA generativa, e quando a gente vai ver, ele não tem estrutura de integração. Ou seja, ele precisa ainda evoluir em um passo para conseguir, de fato, chegar no fim que ele espera. Então, é muito isso, é olhar primeiro para o caso de uso para dor. Né? E aí sim ver o que dentro dessa arquitetura, né, você precisa às vezes até amadurecer, ou você já consegue de uma forma default já seguir com um projeto de implantação, né? Legal. Eu até brinco, às vezes parece que a tecnologia fica hypada, todo mundo quer usar, às vezes não sabe nem para quê, e às vezes nem precisa ser generativa, pode ser inteligência artificial tradicional, dá para atender, né? Eu acho legal. Eu vou fugir só um pouquinho do assunto e vou voltar para isso, que fizeram uma bem legal aqui, que eu já tive que responder para cliente, fiz até um vídeo sobre isso no passado. Falam muito da inteligência artificial roubando emprego. Existe esse risco mesmo? Qual que é o mito? Qual que é a verdade? Você falou do efeito putz, não sei se faz sentido ser um putz isso, e eu adorei a Gabi falando que
falei da receita de bolo, ela falou de trazer isso para dentro da cozinha. Então, assim, o que a gente pode ver? O que é real e o que é mentira quando a gente fala que a inteligência artificial vai acabar roubando o emprego de todo mundo, inclusive o nosso daqui a pouco, né? Sabe que eu gosto muito de trazer para a realidade, né, uma história de 80 anos atrás, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Revolução Industrial, né? E vamos falar aqui do apertador de parafuso e do soldador, né? Lá atrás, o apertador de parafuso e soldador era exatamente o gargalo na linha de produção, né? Ele não permitia que a gente produzisse em escala. E hoje nós temos carros, e a maioria de nós tem a possibilidade de ter carro justamente porque a gente conseguiu produzir em escala. Porque se fosse produzido exatamente como era lá nos anos 40, ele ia ser tão caro por conta da demanda, né, e não poder ser atendida pela linha de produção, e então ia ser algo extremamente elitizado. Nenhum de nós aqui, humanos normais, poderia ter um. Então, tudo se trata de ter capacidade de atender a uma demanda crescente. Lá nos anos 40, nós éramos 4 bilhões de habitantes no mundo. Hoje nós estamos batendo na casa dos 8 bilhões de habitantes, né? E até 2030 a gente vai chegar fácil na casa dos 9 bilhões de habitantes. Então, a gente tem que considerar que cada vez mais a gente precisa de atendimento a essa demanda para que ela se torne uma demanda popularizada, acessível a todo mundo. E aí, voltando aqui no apertador de parafuso e no soldador, ele não perdeu o emprego, né? Ele deixou de fazer aquela tarefa repetitiva, maçante, né? Que era o putz da empresa, o putz da indústria, né? E hoje, quando você pensa em soldador e apertador de parafuso, quem aqui já fez um orçamento de portão eletrônico em casa? Né? Você precisa do soldador e do apertador de parafuso para construir um portão para você. E aquele soldador e apertador de parafuso, que hoje seria um profissional ali que ganhava o salário mínimo, ele hoje passa a ser um profissional que é utilizado para tarefas que são muito mais customizadas, que também tem uma demanda gigantesca. Quem consegue aqui um serralheiro de um dia para o outro? Eu nunca conseguia. Você tem que procurar muito para o cara vir aqui e te atender, né? E um portão são alguns milhares de reais, né? Que é fazer. Então, a aplicação daquela pessoa que não vai mais fazer o trabalho repetitivo vai ser uma aplicação muito mais nobre, né? E aqui a gente não está falando nem mesmo de grandes mudanças de carreira, e sim que a habilidade humana vai ser aplicada para algo mais importante. E aí vem até uma frase recente que saiu na internet, e depois a gente pode até colocar aqui uma referência, né, para quem falou, porque eu não me lembro o nome, mas é uma artista que diz o seguinte: eu quero uma IA para lavar minha louça enquanto eu faço a minha arte, e não uma IA para fazer a minha arte enquanto eu lavo louça, né? Então, é nessa linha. Não vejo realmente que vai existir uma substituição das pessoas, mas a gente vai ter mais capacidade de atender a alta demanda. Tranquilo. Deixa eu colocar um ponto aqui, Luma. Eu acho que dentro da nossa área, eu tenho mais de 30 anos, eu trabalhei com clipe e linguagem C. Então, provavelmente alguém diria: Gama, está chegando o Windows, vai acabar o seu emprego? Alguém poderia ter perguntado isso, né? Então, você vai saber programar? Eu tenho que aprender, eu tenho que me adaptar, né? Eu fui trabalhar com a minha empresa. Então, só pensar na carreira de tecnologia, quem é que não se adaptou aqui? Quem tem mais de 20 anos na carreira, 10, 15, teve que se adaptar. A gente não falava de IA, não falava de machine learning, a gente não falava de blockchain, de quantum computer. Então, a diferença do humano, né, para a inteligência artificial é exatamente a capacidade de se adaptar, de aprender, né? Falar, eu vou me adaptar. E aí você contou algumas histórias, mas se você for para Gutenberg, Graham, onde dizia, né, que agora acabou a escrita, porque agora tudo vai ser impresso, né? Então existia, então teve esse buzzword, né? Graham também, o telefone, ninguém mais vai sair de casa, as pessoas vão falar com as pessoas só de casa direto, a rua vai ficar vazia, né? Eu lembro quando houve o fim do jornal de papel, não é isso? Exato, jornal de papel, livro, eu escutei isso lá no começo da internet, que o livro ia acabar, o livro está aí, né? Livrarias gigantescas e o pessoal comprando muito livro.
Então, sempre teve. Quando começou o personal computer, a contabilidade vai acabar, né? Mudou as atividades dentro daquela profissão, a forma de se fazer mudou. Então, você entra no escritório de advogado, você não tem datilógrafos, né? Aquele bando de datilógrafos fazendo petições, e aí coloca carbono, corre para o fórum. Hoje, tá os caras sentados 2, 3, 4, 5. É claro, vamos ser sinceros, alguns empregos se perdem, mas porque as pessoas não se adaptam, né? Muita gente que tratava de cavalos, alimentava cavalo, cuidava de cavalo lá no começo do século passado, se não se adaptou, existe gente cuidando de cavalo, não são muito menos pessoas, né? Então, se não foi trabalhar com carro, né? Essa pessoa não se adaptou e infelizmente acontece. Mas aí, só para finalizar, uma coisa que tem acontecido, inclusive voltando para a nossa área, lá no começo existia analista de sistemas, programador, analista de OM. Hoje, quantas profissões existem na tecnologia? Então, desaparecem algumas, né? Aliás, não existe mais analista de OM, né? Mas tem um monte de outras aí. Então, a gente tem essa capacidade bacana de se adaptar e vão surgindo outras. Hoje tem AI, engenheiro de prompt, AI engineer, data engineer. Hoje tem um monte de coisa que aconteceu justamente devido à IA. E é engraçado porque na fala de vocês dois tem um fator muito importante. Transformação da sociedade, né? A sociedade mudou. Então, se a gente for olhar também dentro do nosso universo corporativo, as pessoas não apertam o mesmo botão o dia inteiro. A gente aperta vários botões ao mesmo tempo, né? A gente tem que ser multidisciplinar, a gente acaba, às vezes, fazendo o que antigamente seria uma única função, a gente faz diversas funções. Então, acho que eu vou até trazer aqui um depoimento no quesito jurídico, que eu acho que vai casar também um pouquinho do que a gente vai falar mais posteriormente. Mas vamos pegar o caso do advogado. Eu tenho uma advogada em casa, minha irmã é advogada trabalhista. Ela recebe diversos processos ao longo do dia, mas esse não é o principal, ler o processo. Ela buscar testemunha, ela buscar prova, ela fazer uma petição exemplar para que, de fato, ela ganhe o processo, porque ela é uma advogada empresarial, não uma advogada para o colaborador. Então, se ela gastar muito tempo olhando todo o processo, ela deixou de fazer aquilo que a IA não poderia fazer por ela, né? Que aí é ele pegar o telefone, ligar para uma testemunha, juntar provas. Então, assim, o que a IA, nesse caso, poderia ajudá-la, né? Olhar todo o processo, que se ela não olhar o processo, ela não consegue desencadear todas as demais funções, mas esse processo demanda tempo. Então, aqui, respondendo sua pergunta, Roberto, o que eu acredito, né, é que as profissões vão se transformar, né, obviamente, mas que a IA vai ser um impulsionador dentro desse processo. Então, essa carga que ela teria que ficar lá horas olhando um processo para aí sim desencadear uma ação, isso a IA vai fazer por ela e ela vai focar naquilo que realmente a IA não consegue e que ela é muito boa. Testemunha, construções de provas, construção de uma petição exemplar para que, de fato, ali no momento do julgamento ela consiga ganhar a causa. Então, eu acho que esse mindset que a gente precisa ter, né, da tecnologia, não só IA, mas da tecnologia como um todo, ser um impulsionador, né, do nosso dia a dia para coisas melhores. Muito bom, muito bom. A Sueli aqui no chat concordou e eu penso assim, a inteligência artificial chegou, quem navegar melhor nisso vai tirar a melhor vantagem, os cargos não vão sumir, eles vão se readaptar. E trazendo para o mundo que eu vivo, eu tenho um filho, 14 anos, e aí a gente brinca, pô, o que ele vai ser quando crescer? E minha esposa, que é da área da saúde, falou alguma coisa que nem existe ainda. E é verdade, os cargos vão mudando, as funções vão mudando, eu acho que isso é bem legal. E assim, a gente vê, até partindo para mais uma pergunta que chegou, muitos modelos de inteligência artificial, LLM, essa sigla toda. E como eu consigo garantir que eu estou usando o melhor modelo, pegando o melhor resultado disso e aí realmente tendo vantagem competitiva? Vocês têm algum caminho que possa medir isso? Essa eu vou deixar com os magos aí, porque se eu falar, ó... Eu vou falar rapidinho, aí vai o Loma. O Loma vai corrigir a gente aqui, com certeza. Eu diria, eu gosto de fazer analogia, né? Eu acho que para a gente ter certeza do melhor modelo, é como entrevistar, né? Eu sempre digo também, nas minhas palestras, que o LLM é como se fosse um cabeção, né? Um super inteligente que estudou pra caramba, leu um monte de livro, aprendeu vários idiomas. Então, quando eu preciso utilizar um desses Foundation Model ou desses LLMs, eu preciso avaliar o quanto ele é aderente ao desafio de negócio que eu quero responder.
né? Então, não posso, para tudo eu vou usar o OpenAI, né? Não, isso não é verdade. Não, então eu preciso avaliar. Eu diria que talvez essa é um papel de um prompt engineer, talvez, né? Estou dizendo, não tenho certeza, mas alguém que vai avaliar. É como se fosse fazer entrevista. Então, eu vou pegar alguns casos de uso e vou validar, vou ter que fazer uma validação, ver qual que é o melhor. E pode ser que, ao final, né, a gente decida, inclusive, fazer um fine tuning da vida, né? Vai ser um RAG, porque eu preciso incorporar alguns dados da empresa. Então, a pergunta é, como é que eu avalio? É um processo, dependendo do tamanho do caso de uso, razoavelmente longo, porque já está em milhares de modelos, né, que hoje está disponível no mercado. Então, isso é uma tarefa complexa, né? Então, eu preciso de alguém especialista que conheça esses modelos e saiba que os modelos tais, eu tenho uma lista de modelos para a área financeira, para a área química, para a área industrial no geral, então eu preciso identificar isso e avaliar. Então, eu diria que, fazendo uma analogia, que é como se fosse fazer entrevista. Eu vou fazer algumas perguntas, né, assim, simplista, né? Vou fazer algumas perguntas para esses modelos, ver quem que melhor se adapta para responder aquele meu desafio de negócio. Legal. E isso que o Sérgio Gama falou é praticamente uma receitinha de bolo, né? Primeiro de tudo, entender o que você quer resolver. Entender qual é o desafio de negócio que você quer resolver. A gente remete de novo à história lá da Alice no País das Maravilhas, né? Então, ela está na encruzilhada e alguém pergunta para ela, né? Ou melhor dizendo, ela pergunta, né? Qual é o caminho que ela deve tomar? E aí o gato diz para ela, se você sabe para onde você quer ir, eu consigo te apontar o caminho. Se você não souber para onde você quer ir, qualquer um vale. E quando a gente fala desses modelos, né, que são modelos generalistas, como é o caso de ChatGPT, né, ou o GPT da OpenAI, as diversas versões, ou o Llama, né, da Meta, que também é um modelo generalista, e diversos outros aí, o Gemini da Google, também é outro modelo generalista. São todos modelos que você pode perguntar, desde qual é a data de aniversário do Elvis Presley até qual é a bitola do trem do Expresso da Meia-Noite. E ela vai trazer para você uma resposta. Agora, quando você precisa de algo que seja muito preciso, né, de um determinado domínio de conhecimento, você precisa fazer com que essa IA tenha a capacidade de responder aonde a informação eventualmente não existe, né? Então, imagina que você está falando sobre normativos de um banco, ou você pode falar sobre conceitos médicos, ou você pode estar falando de determinadas especificações de produtos químicos, né, que são da tua indústria, enfim, né? Esse conhecimento não é um conhecimento, muito provavelmente, desses grandes modelos generalistas. Então, você precisa trabalhar com modelos mais específicos, modelos mais fechados. E aí, quando a gente olha para esses modelos todos, você pensa assim, ó, poxa, estou lidando com um modelo de 200 bilhões de parâmetros. É um modelo pesado para caramba para você treinar, para você refinar e ajustar para que ele atenda ao teu negócio. Então, a ideia aqui é trabalhar com modelos menores, que tenham menor custo computacional para você ajustar. Você pode ir, por exemplo, na Hugging Face, que é um repositório imenso de LLMs documentadas, e aí lá no Hugging Face você vai procurar, por exemplo, por uma LLM que foi melhor ajustada para o modelo médico, ou melhor ajustada para o domínio de conhecimento jurídico, ou melhor ajustada para o domínio de conhecimento X, né? E ali é o ponto de partida para você construir o seu modelo de inteligência artificial. Um modelo que é comprimido, ele, obviamente, ele não vai saber responder aquelas perguntas do tipo aniversário do Elvis Presley, né? Ela pode até dar um drift ou fazer alguma resposta incorreta nessas perguntas que são irrelevantes para a tua aplicação, mas ela é muito precisa, ela é otimizada para aquele assunto que você quer tratar, né? E aí vem uma característica muito interessante do Watson X, né? Que é uma plataforma que permite que você faça exatamente isso que o Gama falou agora há pouco, de entrevistar IAs diferentes, ou melhor dizendo, entrevistar LLMs diferentes, né? Ele se conecta com o Hugging Face
Então, você já consegue baixar algumas LLMs que são mais específicas para o teu negócio, otimizadas, e ali você roda rapidamente experimentos para você escolher, opa, essa daqui respondeu melhor, essa daqui eu preciso fazer menos ajuste, ou essa outra aqui eu tenho menor custo computacional para resposta. Então, o caminho para você saber qual é a LLM melhor para você trabalhar, o modelo melhor para você trabalhar, é exatamente esse. Começar primeiro fazendo um pré-filtro geral, depois é que você vai para a mesa do laboratório. Legal, legal. Acho que chegamos no ápice, hein? Acho que está na hora daquela demo, hein, gente? Vamos mostrar? Cami, enquanto você vai abrindo, eu fui pescando umas palavrinhas novas aqui para mim, tá? Você falou sobre um tal de RAG e um Fine Tuning. Então, enquanto você vai abrindo o ambiente de demonstração, poxa, se der para falar um pouquinho mais sobre isso, como é que eu uso desses carinhas aí, acho que fica interessante. Eu vou até mostrar, mas aí o pessoal complementa. Basicamente, o que acontece? Tudo que eu explicou aí com maestria, o Loma, sobre essa jornada, e é isso mesmo, né? E isso leva tempo, né? Aliás, até colocando mais um ponto aqui, né, Loma? E Gabi aí, Roberto. O uso de tecnologia, ferramenta, é fácil. De todo esse processo que foi falado aqui, o uso de ferramenta hoje, gente, é cada vez mais fácil. Eu digo mais, né? Não precisa nem conhecer machine learning de Deep, tá? Para fazer tudo isso, tá bom? Né, o pessoal está assustado, vou ter que estudar agora todo IA, não sei o quê. Gente, assim, pode até pular um pouco isso, é interessante conhecer, por favor, né? O Gama falou que não precisa mais... Cara, quer ser um super profissional, conheça, mas tá indo para um projeto, e independente da área, dá para não conhecer machine learning de Deep. O RAG, ou Fine Tuning, Prompt Tuning, aí tem várias técnicas, o que é isso? Exatamente por tudo isso que o Loma falou, eu posso chegar à conclusão de que aquele é o melhor modelo, mas ainda falta algo, né? Normalmente, os modelos genéricos não é para negócio, porque ele está ali olhando o mundo, como o Loma falou. Quando eu estou lá trabalhando, sei lá, com um grande banco, numa área de regulamentação, de compliance, certamente esses dados que eu preciso trabalhar no Generative AI não estão nem no Gemini, nem no OpenAI, nem em lugar nenhum. Então, eu vou trabalhar ou fazendo um Fine Tuning. O Fine Tuning eu vou adaptar esse modelo, o melhor modelo que eu acho que faz mais sentido para esse negócio, e o Fine Tuning é pegar esses dados e criar um modelo baseado nesse conhecimento, ou seja, tira toda aquela parte lá do nascimento do Elvis Presley, não sei o quê, não vai saber mais de nada disso, né? E vai certamente alucinar quando perguntar, mas vai ficar especialista para aquela área, para aquele banco, por exemplo, para a Embraer, para a NASA. Então, eu vou ter que trabalhar. Então, uma forma é fazer Fine Tuning. Essa é a forma mais cara, porque realmente isso demanda poder computacional, muitos dados, especialista para gerar um novo modelo. Né? O Fine Tuning basicamente é isso. E o modelo mais simples, a gente passar por tudo, a gente vai para o RAG. O que é o RAG? Eu mantenho o LLM porque ele sabe escrever muito bem, ele compreende texto, ele é um cabeção, como eu falei, né? E aí eu colo nele a base de dados, numa base, inclusive, num ambiente na minha empresa. Eu nem jogo isso para dentro do LLM, eu não misturo esses dados. O RAG eu tenho uma base de dados separada, normalmente um banco de dados vetorial, onde eu faço pesquisa semântica, e ele usa o LLM para poder escrever as respostas que ele encontrar. Ele vai encontrar a melhor resposta nesse RAG, nessa base de dados vetorial, e usa o LLM. Então, é o jeito mais fácil, mais barato e resolve muitos casos. Então, assim, qual que é melhor? Fine Tuning? Não, nem porque eu estou desenvolvendo um modelo especialista, esse é o melhor caso. Então, tem que se estudar e avaliar dentro desse processo todo que o Loma acaba de dizer. Eu, inclusive, vou avaliar para onde que eu vou fazer um Fine Tuning, um Prompt Tuning. Um Prompt Engineer pode me resolver, porque os dados são genéricos mesmos e eu vou ter respostas ali. Então, eu acho que esse é a diferença. O RAG, então, é uma base de dados. Não sei se o Loma quer colocar algum ponto, a própria Gabi, né? Mas é exatamente isso. O Fine Tuning, eu trabalho num modelo novo, colocando dados que eu quero agora para o meu negócio. E aí, isso demanda dinheiro, poder computacional, especialistas, ou eu simplesmente subo numa base, que não é simples também assim, né? Mas eu subo uma base no banco de dados vetorial e uso aí até um orquestrador muito comum, LangChain, outras coisas por aí, aonde ele pesquisa nessa base da empresa e usa o LLM para poder escrever a resposta, a melhor resposta, ou criar aí, gerar o contexto, o conteúdo. Roberto, eu queria só complementar um único ponto antes do Loma terminar.
Perceba que, novamente, a gente se esbarrou no caso de uso. Até na parte do momento da criação da arquitetura, é importante eu voltar lá no início do nosso webinar, o caso de uso. Não só na vertente de negócio, mas isso naturalmente vai esbarrar também na parte técnica. Era só esse reforço para deixar para o pessoal que está nos assistindo o quanto é importante a gente olhar para dentro de casa, para a nossa cozinha, né? Que é isso que vai mexer o ponteiro completamente. Vai lá, Loma. Isso aí. Na maioria dos casos, é um modelo estilo RAG, né? Com embeddings, que vai resolver o problema. Hoje a gente pode dizer que para os casos de uso mais recorrentes hoje, o embeddings, né, o RAG vai resolver. Existem aqueles casos onde você precisa de um linguajar mais específico que você vai precisar, então, né, recorrer ao fine-tuning, né, que vai, então, melhorar a qualidade da resposta, melhorar a geração da resposta, né, porque é justamente o conhecimento de base que produz a capacidade da IA generativa de gerar conteúdo, gerar texto, com base naquele conhecimento que ela tem, que no caso vai ser implementado pelos embeddings, né, ou pela técnica do RAG. E é nessa hora que é importante, quando a gente fala, né, e o Gama falou muito bem da questão do custo computacional. Fine-tuning custa caro. Então, se você rodar um fine-tuning em cima de um modelo de 200 bilhões de parâmetros, prepara o bolso. Se você não quiser gastar todo esse dinheiro à toa, vai e começa num LLM de 3 bilhões de parâmetros, pequenininho. Você consegue fazer download dele para sua máquina. Você consegue rodar ele em CPU, não precisa rodar em GPU, né? Então, você vê que o custo vai caindo absurdamente se você começar entendendo aonde você quer aplicar, para escolher um LLM de base que seja otimizado para você, para reduzir o teu custo de fine-tuning, se for necessário, e acelerar o teu processo de embeddings. Então, numa brincadeira dessa, você transforma um projeto que você estava esperando gastar centenas de milhares de reais em meses para semanas e talvez algumas milhares de reais, considerando inclusive uma de obra. É isso aí. Eu vou até compartilhar aqui, se vocês me permitem, em 3 minutos eu vou mostrar o Watson X aqui, que tem muito a ver com todo o assunto aqui, tá, gente? RAG, até que o Roberto trouxe aqui. Eu vou fazer 3 minutos, aí o pessoal comenta se quiser fazer pergunta, mas como a gente não tem muito tempo, né, Roberto? Vou tentar aqui o mais rápido possível e depois, gente, vamos conversar, né, fora aqui, tanto eu, Gabi, né, o próprio Luma, a respeito do que eu vou mostrar. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver se vai... Manda ver. E no final a gente vai botar um slide com os nossos contatos também, então acho que dá para... Isso. A porta fica aberta para todo mundo, acho que é importante isso. Eu acho que vocês provavelmente devem estar vendo aí... Agora sim. Tá vendo? Estamos vendo. Não sei, eu não sei por que eu não consigo colocar aqui em full screen, mas tudo bem, eu acho que tá visual, né, tá visível. Gente, aqui eu estou na IBM Cloud, né, então eu instanciei o Watson X, né, instanciei o Watson Studio, e estou na perspectiva aqui do Watson X. Esse é o Watson X AI, né? Nós temos 3 grandes modos, que é o Watson X AI, o Watson X Data e o Watson X Governance. Aqui é onde eu faço o Tuning, faço o Prompt Lab, eu estou no Prompt Lab, né? Se a gente voltar aqui para o meu projeto aqui, eu não estou conseguindo... Que interessante, gente, eu não consigo conectar na minha tela aqui, eu compartilhei, que engraçado. O que eu faço aqui? O que eu faço? Ele travou. E agora? O que eu faço? Quer tirar e voltar a tela? Eu acho que sim, engraçado esses vezes. Quando eu não sei o que acontece, eu reinicio, então vamos voltar. Né? Cara, que engraçado. Tá bom. Deixa eu ver se agora eu consigo. Não, agora ele travou a tela ali do lado, cara. Que maluquice. E até a tela que eu mostrei para vocês, eu não consigo conectar, não consigo fazer nada. Hã? Desculpa. Até complementando, uma coisa bem bacana do Watson X, enquanto você está tentando plugar aí novamente, é que ele é modular, né? Tem todas essas tríplices, mas a gente consegue também estar ali olhando de forma segmentada, né? O Watson X AI, o Watson X Data, o Watson X Governance. Então, é uma tríplice ali bem relevante ali que está impulsionando bastante esse mercado, né? Eu não consigo dar um stop sharing aqui, gente. Vocês conseguem dar um stop sharing para mim, vocês aí, tirar o meu compartilhamento, porque travou tudo aqui, tá? Eu não consigo fazer stop sharing e nada aqui. Engraçado. Se quiser fechar e abrir a página, enquanto isso, eu vou perguntando aqui. Eu estou com mais uma pergunta engatilhada aqui, fica à vontade, tá? Tá.
Falando já de Watson X, de inteligência generativa, como que o Watson X, já citaram agora há pouco, né? Ele se diferencia das demais inteligências artificiais generativas, e todo mundo comenta, né? O ChatGPT, como é que é, qual a grande diferença? Então, a gente vai conversando enquanto o Gama vai conectando o ambiente dele. Uhum. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui, quando trata de diferenças, começa exatamente de novo no caso de uso, né? ChatGPT é um assistente pessoal, né? Você usa para ele te ajudar a fazer algumas tarefas que você antes fazia no Google. Então, é uma ou outra pesquisa que você faz ali para encontrar uma pista, né? Por onde que você começa uma determinada informação. Lembrando que uma das caixinhas que aparece quando você abre o ChatGPT logo de cara eu posso responder com informações imprecisas. Então, é importante que você tenha uma fonte confiável para consultar. Esse é o primeiro disclaimer. E o segundo disclaimer é... Importante, né? Isso já diz bastante coisa. Né? Eu posso utilizar informações da nossa interação para o retreino do modelo. Ou seja, o que você escrever lá, potencialmente vai ser utilizado para complementar o conhecimento do ChatGPT no momento seguinte. Então, nós temos aí casos emblemáticos, desde aquele da Samsung, onde os técnicos da Samsung fizeram o upload de código para o ChatGPT analisar, revisar, otimizar e tudo mais. Esses códigos foram parar na nuvem, né, pública. Vazaram segredos de indústria, né? A gente tem também um outro caso que saiu na mídia brasileira, que foi o ChatGPT se enganando na hora de contar como foi o acidente que culminou na morte do Ayrton Senna, né? Dizendo que tinha sido na curva do Ayrton Senna, né? No S do Senna, sendo que na verdade foi na curva Tamburé. Claro que esses modelos eles se aperfeiçoaram, hoje eles erram muito menos. Só que o problema é que você não pode ser impreciso, você não pode dar a margem de ser impreciso no limite quando você fala de casos de negócio de indústria. Imagina, eu posso até compartilhar com vocês enquanto o Gama tá trabalhando lá na demonstração dele, né? Eu posso mostrar para vocês casos de saúde, né? Imagina você ter um assistente virtual, por exemplo, que fala sobre bulas de medicamentos. E aí você faz uma pergunta sobre dosagem de medicamento, ou sobre posologia do medicamento. E aí ela responde errado. Imagina o risco que isso não pode causar tanto para a indústria que liberou essa informação, quanto para o próprio paciente, que já pensou errar a dose do antibiótico para uma criança, né? Então, a gente precisa, nessas horas, pensar na segurança, na conformidade, né? O dado não pode vazar. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala de IA generativa. E uma coisa que vem no conjunto do Watson X é o Watson X Data, o Watson X Governance e o Watson X AI. Eu falo nessa sequência e não ao contrário, porque primeiro vem os dados. Em cima dos dados é importante se fazer governança, saber de onde o dado vem, a qualidade desse dado, e depois a gente entra com a parte de IA, onde a IA também é monitorada por um modelo de governança que permite que a gente entenda exatamente aonde que a gente precisa fazer as correções de parametrização para que essa IA seja precisa, seja segura. E outro ponto, que ela possa rodar dentro de uma cloud privada, dentro de um ambiente em que o dado não vaza, né? Então, tudo isso faz com que a plataforma Watson ela se diferencie das outras plataformas, principalmente aquelas que têm uma conotação aberta, e o Watson não deixa de ser aberto, né? Porque, como a gente falou antes, a plataforma Watson se conecta com as principais LLMs do mercado e também com as LLMs abertas, a exemplo do Hugging Face. Então, é uma plataforma que te traz segurança, né? Muito mais do que trazer para você modelos de LLM super generalistas e de amplo espectro de resposta, né? Mas que ele te dá a capacidade de criar IAs
que sejam muito mais especialistas, seguras e conformes, né? E aí, como eu falei, de dar o exemplo aqui, né? Agora eu vou tentar fazer o que o Gama fez agora há pouco. Vou tentar compartilhar com vocês a minha tela para mostrar para vocês uma IA construída em cima de Watson X para a área de saúde. Tá? E que é Então, vamos lá. né? Compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela cheia. Tá aí. Imagino que em alguns segundos vocês vão poder ver a minha tela aqui. Legal. Foi. Bacana. Então, essa daqui é a tela da Gênia, tá? Esse daqui é um outro exemplo, mas eu vou trazer para vocês agora o exemplo da saúde, tá? Que é muito legal de mostrar, porque ele está aqui, ó, no Telegram. Tá vendo? E aqui eu tenho, inclusive, uma pergunta de áudio que foi feita, né? Não sei se esse compartilhamento que a gente está fazendo, ele compartilha áudio também. Se não tiver o áudio, eu posso dizer para vocês qual é a pergunta que eu fiz aqui, tá? Esta a gente fala. Ela é assim, né? Depois de aberto o vidro da amoxicilina, eu preciso guardar na geladeira? Essa foi a pergunta que eu fiz aqui, tá? E aí ela responde para mim aqui, olha, não é necessário guardar o vidro de amoxicilina na geladeira depois de aberto. Após a reconstituição, a suspensão de amoxicilina pode ser mantida em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus por até 14 dias. É importante proteger o medicamento da luz e umidade e descartar a suspensão não utilizada após o prazo, né? Então, esse daqui é um caso, né, que eu estou fazendo pergunta, né, para um contexto de bula. Aqui a gente está lidando com uma IA que foi treinada com bulas diretamente do site da Anvisa. Então, imagina, isso aqui é um RAG, tá? Em cima de uma LLM refinada para o discurso de indústria farmacêutica. Então, a gente fez ali um fine-tuning para ela responder melhor no contexto da indústria farmacêutica, entender nome de remédio, né, que é importante, inclusive de genéricos, sais e tudo mais, né, para que a gente pudesse interagir de forma precisa com esse modelo, tá? E aqui eu tenho outras perguntas, né? Olha, quais são os efeitos colaterais do BUP? Então, ele mostra aqui, né, inclusive com percentuais de público que esses efeitos colaterais podem acontecer, né? Enfim, então aqui, olha, eu tenho perguntas sobre fracionamento de dose. Essa pergunta aqui também foi uma pergunta feita em áudio, fala sobre posologia, né? Então, olha, qual é a dose máxima de azitromicina para uma criança? Então, ela responde aqui, olha, a dose máxima de azitromicina para uma criança é 1.500 miligramas. Agora, tem um outro ponto que é importante aqui nessa IA, que ela não é apenas uma IA que sabe responder sobre bula. Ela também é uma IA que respeita as normas da Anvisa. Se eu fizer uma pergunta aqui do tipo, me recomende um medicamento para dor de cabeça, ela não vai recomendar, porque a Anvisa proíbe a recomendação de medicamentos que não seja feita por um profissional de saúde. Importantíssimo isso, hein? Entendeu? Então, existe uma regra imposta através de instructions, que é um outro elemento de calibração de IA, que diz, não recomende medicamentos baseados em sintomas. Recomende que o usuário procure um profissional de saúde. Então, em qualquer informação que você pedir aqui, que não seja uma informação específica do que está escrito na bula para um medicamento, ela vai recomendar que você procure um profissional de saúde. Tá? Vamos voltar lá para a demo do Watson X com o Gama. Tá tudo certo aí, Gama? Tudo pronto? Tá certo, tá certo. Eu acho que eu tinha... Aqui deu uma travada, foi no Chrome mesmo, aqui geral. Travou, mas eu desliguei, voltei. Deixa eu já compartilhar rapidamente, só para a gente não perder tempo aqui. Desculpa, tá, gente? Às vezes tem um problema técnico, né? Faz parte da vida. Já dizia... Faz ao vivo, é esse que é o tema. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Olha lá, vamos ver agora. Agora deve estar funcionando. Eu estou na tela, gente, né? Para a gente não perder. Vocês devem estar vendo minha tela já? Ainda não apareceu, não, Gama. Ainda não. Ué, por quê? Agora foi. Legal. Pessoal, aqui eu estou no Watson X, né? Então, dentro de... Se a gente... estruturalmente, né? Eu tenho um negócio chamado Cloud Pack Foundation, que eu tenho um Watson Studio. Eu tenho todo o ambiente, todo um parque para um cientista de dados. Eu, inclusive, costumo chamar, viu, Loma, Roberto e Gabi, como playground de um cientista de dados aqui. Então, aqui, eu vou entrar aqui no Prompt Lab, tem muito a ver com as questões
E aí, aquilo que o Loman também tinha comentado sobre a possibilidade da gente fazer as entrevistas aqui, né? Então, aqui, primeiro, ele abre aqui para mim, eu entrei numa das possibilidades que é o chamado Prompt Lab, né? Poderia entrar SPSS, entrar na tradicional, abrir um Jupyter Notebook, fazer uma série de coisas. Eu estou aqui na parte de Generative AI, abri um chat, eu vou conversar com meus modelos. Então, eu posso escolher modelo. Eu estou usando aqui, por um acaso, o Llama 370, né? Ou 70 bilhões aqui, ou 3, né? E eu posso escolher outros, tá? Então, tem um Granite aqui, que é da própria IBM. Eu posso clicar aqui, aquilo que a gente falou, vou descobrir o que me atende melhor aqui dentro desses modelos. Cada modelo tem o seu tamanho, tem a sua especialidade, né? O que ele faz. Então, eu posso escolher alguns. Se eu pegar aqui, por exemplo, o Missile, ele vai me colocar aqui, ó, coisas interessantes. Aliás, vou até fazer um back aqui. Se a gente pegar o Llama, inclusive, ele me dá todo o descritivo sobre esse modelo, até para eu entender de onde que veio esses dados, como é que ele foi processado. E tem umas informações interessantes aqui, que é a quantidade de processamento de dados, tá? Vejam, tempo de GPU, 7,7 milhões, né, de horas, tá? Horas de GPU para processar o Llama 3, tá bom, gente? Então, isso aqui são informações interessantes. Basta eu dar um select e eu uso esse modelo. Então, eu estou usando aqui o Llama, vou fechar. Eu já usei 2 aqui. O que eu posso fazer perguntas, né? Se eu perguntar assim, quem é o Sérgio Gama, né? Eu estou perguntando para o LLM, Llama, né? Ele vai buscar no Sérgio Gama, existe um jogador Sérgio Gama, então não é o cara Sérgio Gama aqui, é um cara mais público, conhecimento genérico dentro desse LLM, mas eu posso brincar com o RAG aqui. Eu posso falar assim, não, vamos lá, você não tem resposta para os dados que eu quero, eu preciso começar, tá? Então deixa eu fazer um don't save, eu vou clicar aqui, ó, então vou usar ainda o Llama, né? Deixa ele voltar, vou usar o Llama, falo, não, eu vou subir o dados, vou criar um banco de dados vetorial, né? Vou criar uma base vetorial. O dado eu posso fazer no meu projeto, vou fazer um browse, e eu vou pegar um cara que está aqui, ó, eu vou pegar o currículo do Gama, tá? Aqui, ó, currículo, baixei do LinkedIn. Então, poderia ser aqui vários PDFs, vários arquivos aqui, docx, posso subir PowerPoint. Pô, eu tenho um PowerPoint de 110 páginas, é uma documentação bacana, quero usar. Então, subi os dados, falei, agora, aquilo do RAG, tá, Roberto? Isso aqui eu estou fazendo um RAG. Eu subi uma base, né? Ele já colocou um nome, poderia mudar esse nome, criei. O que acontece? A partir desse momento, ele usa a base que eu subi e vai escrever com esse modelo. Então, agora eu vou perguntar a mesma pergunta, né? Quem é o Sérgio Gama? Porque eu subi um currículo, né, do Sérgio Gama. Ele está lendo meu currículo e está escrevendo de forma humana, dizendo, olha, o Sérgio Gama é um profissional com mais de 30 anos de experiência, né? Aí eu vou colocar assim, esse cara... Nome. Sim, exatamente. Esse cara manja de tecnologia? É muita experiência conhecer tecnologia. Ele tem mais de 30 anos de experiência, não sei o quê. Então eu posso perguntar, cara, eu vou embora. Ele já fez trabalhos fora do Brasil? Ele está lendo meu currículo. Poderia estar lendo toda uma base de compliance, um material técnico da Embraer, e eu poderia estar perguntando sobre o parafuso da turbina do lado direito, né? Então, eu estou fazendo coisas... Também. Desculpa. Exatamente. Posso aqui criar... E aí, gente, é uma coisa bacana. Eu posso vir aqui e salvar esse cara. Eu gostei. Isso aqui está interessante. E eu gostei do Llama, testei outros, né? Eu gostei desse cara. Eu posso fazer aqui aquela questão de configuração de parâmetros, que eu não posso fazer mais, porque eu já comecei, eu teria que fazer um new prompt, mas consigo configurar a questão de temperatura, essa coisa toda, ou eu venho salvo aqui, ó, e posso salvar um Jupyter Notebook. Ou seja, isso que eu estava testando e validando, agora eu quero codificar esse cara, eu quero colocar esse cara numa API, eu quero colocar esse cara numa solução. Eu vou lá e salvo com o notebook, coloco o nome, abro o famoso Jupyter Notebook, que todo mundo conhece, quem é de IA, né? Então, essa é a brincadeira que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, isso aqui eu estou testando, validando como um prompt engineer. Gostei? Tem a ver? Ele está respondendo? Show de bola. Eu posso subir outros caras aqui, tá? Eu subi só um arquivo. Poderia subir vários arquivos aqui. Ó, a Gabi comentou aqui sobre a parte de legal. Eu posso subir vários processos aqui. Agora, começar a perguntar sobre processo. Contrato. Eu acho que já... Não sei se o Loma já mostrou, porque eu acabei caindo aqui. Mas ele tem uma aplicação sobre contratos. Poderia subir...
Agora, aqui aonde eu estou desenvolvendo a aplicação, não, mas eu estou testando. Lembra de fazer análise? Eu estou entrevistando? Aqui eu estou validando. Então, eu posso fazer uma série de coisas dentro desse ambiente aqui. Gente, isso aqui é uma pontinha do que a gente tem no Watson X, tá? Eu já me animei e nada melhor do que ver ao vivo, né? Muito bom, muito bom. Enquanto o Marcos vai mostrar na tela também uma demonstração para a gente, enquanto isso, pessoal, vocês vão receber uma pesquisa de satisfação. Ela é muito importante para a gente, para continuar o projeto, melhorando cada vez mais, tá, pessoal? Não deixem de responder, por favor. Marcos, pode mandar bala aí. Maravilha. Vou compartilhar minha tela aqui de novo. E agora eu vou mostrar para vocês o que estava por trás daquele... né, a tela que estava atrás ali do Ebulas, né? Porque vocês viram o Ebulas ali no Telegram. Então, uma aplicação que aquilo que o Gama acabou de mostrar no Watson X é dentro da plataforma, né? Que muitas vezes quem vai acessar é um desenvolvedor ou é uma pessoa que está construindo a aplicação. Enquanto que aquilo que eu mostrei para vocês do Ebulas já é o usuário final, acessando a aplicação que foi construída ali na plataforma. E aqui eu vou mostrar uma outra aplicação, também já pronta, construída em cima da plataforma, né? Que é um analisador de contratos. Então, o Gama aqui, ele fez o trabalho do Dev, que foi de escolher qual era o melhor LLM, fazer ali o prompt engineering e tudo mais, construir uma aplicação e testar, né, as capacidades dessa aplicação. E aqui a gente terminou o trabalho, né, olhando para esse contexto de análise de contratos e produziu uma aplicação pronta para os negócios já. Então aqui, olha só, eu estou na minha tela, né, da Gênia. A Gênia é a plataforma da Intercompany que se potencializa, né, pelo Watson X. E vou escolher aqui um contrato. Eu vou abrir. Eu baixei esse contrato aqui do Portos do GovBR, tá? É esse contratinho aqui, que é de compra de tubos a vácuo para coleta de sangue, tá? São 3 tipos de tubinhos aqui. É o tubinho de 11 milímetros por 40, o tubinho de 13 por 75 para 4 ml, e o tubinho de 13 por 75 para 5 a 9 ml. Então, o governo está comprando. E o interessante aqui é que vocês vão ver que, eventualmente, aqui é um contrato pequeno, tem 2 páginas, né? Mas poderia ser um contrato de 80 páginas, não faz a menor diferença aqui, tá? E aí, rapidamente, olha só, em 9 segundos, esse contrato foi lido e analisado, e eu estou respondendo aqui uma dúzia de perguntas sobre esse contrato. Então, quem é a contratada? É a OK Dental, Comércio de Materiais, né? Quem é o representante legal da parte contratada? Então, ele coloca aqui, é o Alessandro Tonhão Riquetti. A natureza do contrato, né? Aquisição de tubos para coleta de sangue a vácuo com diferentes características, né? Quais são as responsabilidades da contratada, né? Qual é a data de início? Então, está aqui, ó, dia 14/6 é a vigência desse contrato. O valor do contrato, R$ 1.213, e a frequência de pagamentos é mensal. Enfim, tem vários dados aqui, inclusive tem um dado que é muito relevante para o advogado, que assim, esse contrato, ele tem regras de rescisão, e nesse contrato não tem regra de rescisão. Afinal de contas, esse contrato aqui, ele é o contrato fim de um processo de compra, né? E ele efetivamente não tem uma cláusula de rescisão no contexto. E ele solta um alerta, dizendo assim, opa, não tem cláusula de rescisão. Então ele avisou o advogado, dizendo assim, olha, tá faltando coisa aqui nesse contrato, entendeu? Então, aquilo que eventualmente o advogado, pensando de novo, tá, num contrato mais extenso, ele levaria 1 hora para ler cuidadosamente todas as cláusulas desse contrato e tudo mais, né, e sinalizar, ele faz em 9 segundos. A gente aumenta a produtividade dos advogados, que a gente sabe nas indústrias, né? Um dos grandes gargalos que a gente tem é justamente o SL do departamento jurídico.
Um advogado que faz um contrato por hora, ele faz 8 contratos por dia. Se ele tem uma demanda maior do que essa, ele vai engargalar. E aqui eu estou aumentando a produtividade do advogado para sair de 5 a 8 contratos por dia para ir para 15, 20 contratos por dia, né? Então, você vê, isso daqui tá prontinho para uso, né? Já foi calibrado, testado, já tem alguns clientes utilizando isso daqui, a gente já tem KPIs de aumento de produtividade, então tá aí. O papel, né, do parceiro de negócio aplicando inteligência artificial em aplicações de negócio é justamente para acelerar a adoção aonde a gente sabe que a dor existe, a dor é real. Legal, a gente precisa indicar isso aqui, Marcos, para o time de futebol que eu torço, que não vem ao caso, que toma na cabeça direto com o contrato, tá? Seria muito bom. Perfeito, perfeito. Eu vou ligar para eles, pode deixar. Muito bom, muito bom. Até nosso time, hein, Roberto? Nosso time, eu sei. É o nosso time. O Delimar aqui fez um comentário, eu acho que foi o momento que muita gente tirou as costas da cadeira e falou, caramba, isso está funcionando, e botou, um professor pode elaborar uma aula com base em um repositório e exemplo de economia? Dá, né? Acho que abriu a cabeça de muita gente, né? Eu faço isso, eu sou professor, estou aula agora em pós-graduação, por exemplo, e eu uso muito, gente, então não tenha dúvida. Aliás, você pode pegar, só para dar um exemplo para a galera aqui, você pode pegar uma parte de uma história, sei lá, sobre a Revolução Francesa, passar para o Generativo AI e falar, faça 10 perguntas, faz a prova para a galera, tá? Então, exato. Assim, e, pessoal, tá chegando muita pergunta, mas o tempo já tá praticamente estourado. Eu ia fazer a última rodada de considerações finais, uma mensagem, começando pela Gabriela. Gabriela, obrigado pela tua participação, pelo teu tempo. Acho que colaborou muito com o nosso conteúdo. Se o pessoal puder depois colocar a imagem com os nossos contatos, acho que vai ficar legal também. Gabriela, obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Espero que a gente possa ainda... Eu acredito que esse é o primeiro bate-papo de muitos que nós teremos. É uma discussão que cada vez que a gente entra, sempre estoura o tempo, porque nunca é o suficiente para a gente falar, né, sobre a relevância dessa tecnologia que, de fato, está cada vez mais impulsionando o negócio, cada vez mais presente nas empresas. Antigamente era presente mais na área de CX, agora a gente já está vendo adoções em diversas áreas que nem eram tão tecnológicas assim, né? Então a gente está muito presente nesse processo de transformação digital das empresas. Quero deixar aqui minha última mensagem. Olhem para a cozinha, olhem para o case de negócio, para que, de fato, ele tenha relevância na aplicação de uma tecnologia. E, claro, se você precisar, né, de empresas especializadas para que façam todo esse processo de discovery, de identificação e consultoria, né, seja desde do momento do mapeamento até o processo mesmo de implantação, estamos aí, vocês têm meu contato, vamos trocar figurinhas, tá bom? Estou super aqui à recepção, aberta para vocês, tá? Obrigadão, gente, super prazer estar com vocês, aí esse super time de sucesso aqui hoje. Obrigado. Marcos, obrigado pelo teu tempo, pela participação, uma honra participar contigo aqui, viu? Imagina, a honra é toda minha. Agradeço demais a oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco do que a gente está fazendo aqui junto com a IBM, com a TD SYNNEX, para levar inteligência artificial para vocês de forma mais digerível, mais mastigada, né? E contem com a gente, o que vocês precisarem, até mesmo se for para bater um papo, né? E perguntar alguma coisa, eu costumo dizer, melhor do que saber tudo é conhecer um monte de gente que sabe. Então, contem com a gente, todos nós somos colegas de profissão aqui, né? E trocar ideia vale muito mais do que qualquer outra coisa. Estamos abertos. Verdade, verdade. Obrigado, Marcos. E Gama, feliz de te ver de novo. Obrigado pelo teu tempo e uma honra estar na mesma tela contigo, tá? Opa, e aí até, por isso que eu conheço o Loma, eu ando com o Loma, mantenho contato com o Loma, né? Então eu mantenho contato com essas pessoas aqui, Loma, Gabi, né? A gente precisa conhecer essas pessoas, tem que saber quem sabe, né? Pessoal, muito obrigado, valeu, brigadão aí, eu acho que, como o pessoal costuma dizer, eu não estou nem vestido, né, para estar acompanhando aqui o Loma, o Roberto, o Gabi, foi sensacional esse bate-papo, acho que a gente está no momento de aterrissar e começar a entender, né, negócio para depois utilizar IA, eu acho que o papo tem muito a ver, né? Sair um pouco do hype que vai resolver o mundo, né? Agora o mundo vai ser
outro, né, vai resolver todos os problemas, agora IA virou martelo e, né, todos os problemas viraram prego, então acho que não é isso. Eu também aproveito e me coloco à disposição, tá aí, eu acho que o pessoal vai colocar os contatos nossos aí, o pessoal pode me contactar via LinkedIn, mas pela TD Cinex, fazendo o meu merchan, a gente está abrindo um COI, né, que é um centro de excelência dentro da IBM, provavelmente aí começo de agosto a gente inaugura, então para os parceiros, para as empresas, né, que não são ou que são parceiros, né, são canais aí da TD Cinex, eu, Sérgio Gama, junto com outros técnicos, outros arquitetos, a gente vai estar ajudando. Exatamente como eu mostrei aqui, mão na massa, POC, MVP, mostrar realmente as ferramentas, o que dá para usar, né, plataforma, e, lógico, sabendo que, para chegar na plataforma, como a gente falou aqui, a minha mensagem é olho no negócio, para depois a gente brincar aqui na plataforma, legal? Obrigado, Gama. A Sueli mandou uma pergunta aqui rapidinho, que ela perguntou muito. A Ana Borges, desculpa. Se vai estar disponível o replay, vai sim, vai estar no YouTube da Intercompany e nós vamos postar no LinkedIn, tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado pelo tempo. Quero agradecer principalmente a Intercompany pela oportunidade de apresentar essa sequência de webinars. Fiquei muito feliz e honrado de fazer parte desse time. Agradecer a IBM e a participação de todos hoje no evento. Vamos deixar agora no final um slide com os nossos contatos. Espero que tenham gostado. Ainda tem muita pergunta chegando. Algumas a gente vai entrar em contato com vocês. Fiquem à vontade. E estamos disponíveis para conversar com todos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até lá. Valeu, um abraço. Até a próxima. Até mais. Abraço.